Meninas, dia 2 de agosto começa o nosso grupo de emagrecimento do Emagreça e Apareça. Você tem que entrar, né? Vai ficar por aí zanzando, gordinha, não pode mais. Então, aqui embaixo vai estar o link para você entrar ou deixe seu número de WhatsApp que a gente liga para você, tá bem? Emagreça e Apareça. Vamos lá? Um beijo grande na luz dos mestres, na minha rorenga aqui, eu namastê. Olá, menina! Que hoje nós vamos ter que falar do trato intestinal. E o quanto o trato intestinal interfere, o quanto a função intestinal, a evacuação adequada, diária, o tratamento que é dado à sua alimentação interfere na sua obesidade, ou diabetes, diabetes, obesidade. Ou seja, os hábitos sedentários, a flora intestinal ou microbiota intestinal, o que vai se traduzir em biose intestinal, interfere basicamente na sua capacidade de emagrecer. Então, o seu intestino, além de ser o segundo cérebro, também é o dono do seu emagrecimento. Então, no momento que você está consumindo açúcar, esse açúcar entra lá no intestino e fermenta as boas bactérias, as que produzem uma regulação ou uma biose intestinal. Então, só o açúcar que você usa na alimentação já faz toda a diferença. Quando eu fiz o desafio dos 21 anos, a gente passou uma semana chamando vocês, pedindo para vocês pararem leite, trigo e açúcar. Muita gente que parou, que conseguiu mudar a alimentação, se sentiu muito bem e me mandou recados, mandaram recados maravilhosos. O que significa que vocês seguiram, né? Muitas já estão usando a semente de linhaça de molho à noite, 2 a 3 colheres de sopa, e aí colocam no suco verde pela manhã, suco verde feito com verduras, um abacaxi, uma maçã, mas que não tenha muito açúcar. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que você valorize a sua microbiota, ou seja, a saúde do seu ambiente intestinal e a sua biose, que é o equilíbrio desse ambiente todo. Pensando em colocar lactobacilos na sua alimentação através dos alimentos fermentados, porque quem usa alimentos fermentados vive 100 anos. Se você está interessado em viver mais, você tem mais e melhor, você tem que começar a usar os alimentos fermentados. Entre um deles que eu gosto muito, que eu faço toda semana, litros e litros, tá a kombucha, essa maravilha, né? Que eu trouxe aqui, agora eu estava com sede de pedir uma kombucha, de nossa, vai a kombucha pro vídeo, com certeza, porque eu já queria falar dos líquidos fermentados, que são maravilhosos. Tem gente que não gosta ou não tem paciência. Eu tenho dois vidros enormes com 2 algas imensas, produzindo já a kombucha, e tenho kombucha fermentando já, porque são 2 fases. Há outro alimento que aumenta bastante os lactobacilos e que vai produzir uma microbiota intestinal adequada, melhorando o emagrecimento e melhorando a função intestinal, é o kefir, que a gente indica o kefir de água, já que o leite está tão tadinho, né? O outro alimento, aliás, que faz isso muito bem é o chucrute. Esses são os mais conhecidos. Tem o missô, né? Pasta de soja, que é interessante se essa soja for não transgênica. Então, nós temos esse trabalho de medição da flora intestinal feito através do funcionamento intestinal do paciente. É muito importante que o paciente faça essa avaliação. E vocês, como estão no desafio, vocês vão ter que entender como é que é a composição dessa alimentação. Então, pela manhã, você já começa com o seu suco verde e com a semente de linhaça que você deixou de molho. E pode botar o elixir da longevidade, farelo de trigo, germe de trigo, farelo de centeio, semente de linhaça, composto poderoso, poílex e pó de guaraná. Esse é o tradicional. Só que você pode usar um com farelo de arroz, farelo de milho, que não tenha glúten, se você tem alergia ao glúten, tá? Isso aqui aumenta 30 gramas de fibras por dia, que eu coloco ainda isso no meu
de jejum, meu suco verde, pela manhã. Ou eu vou direto assim, pego a linhaça, pego 3 colheres de sopa de elixir, pego o kombucha, misturo tudo e tomo. Porque às vezes é tão corrido que a gente não consegue tempo. E o problema importante que a gente tem que observar é o seguinte, que essa inflamação do intestino vai produzir ocitocinas inflamatórias que modificam a sua resposta à inflamação. Então, muitas vezes você tem um aumento de sintomas num processo inflamatório simples, porque você está utilizando antibióticos sem orientação, utilizando alimentos com pesticidas e agrotóxicos de forma bastante contínua, conseguindo fazer um péssimo sono com filmes ruins, notícias inadequadas, material noturno desnecessário, café ao longo do dia. O café é um cafezinho de manhã, só. Evite, tá? Evite. Eu tomo meu café nessa xicrinha aqui, bem pequenininho. É um café por dia, já foi tomado com mel e deu. Então, a microbiota intestinal de uma pessoa obesa, ela vai ter mais firmicutes, que são bactérias nocivas. Então, antes de pensar em fazer uso de laxante, antibiótico, anti-inflamatório, pare com tudo isso e comece a utilizar os anti-inflamatórios naturais, que é a kombucha, que é não usar o trigo, não usar açúcar, não usar leite. Todos os pacientes e as pessoas que estão aqui nesse grupo do Desafio dos 21 Dias, que me disseram que tiveram redução da dor, das articulações, das dores de cabeça, enxaquecas terríveis que a paciente apresentava, foram aquelas que largaram açúcar. Eu tenho paciente lá na escola da dieta Nutrindo Corpo e Alma, que era paciente crônica com dor de cabeça permanente, e ela conseguiu melhorar bastante a questão da dor de cabeça em função da retirada do açúcar. Ela consegue hoje viver sem açúcar, sem trigo e sem leite. Isso todos os meus pacientes conseguem. Alguns hábitos voltam, mas o emagrecimento permanece. E para que a gente possa ter uma noção do que significa isso, a gente tem que lembrar que na diminuição dos hormônios, nós vamos ter uma redução de movimento peristáltico, principalmente a testosterona. Então não é possível que você continue utilizando esses alimentos que contraem o intestino, que diminuem a sua capacidade de movimento peristáltico, como por exemplo o glúten, a proteína proveniente do trigo. Da aveia, quando a aveia é estocada com trigo, do centeio e da cevada. Lembrem, aveia, centeio, cevada, trigo. O que é que tem glúten, Ana? Aveia, letra A, centeio, cevada, trigo. Aí você lembra, aveia, centeio, cevada, trigo. Mas a aveia também tem por contaminação cruzada. Ora, dona Elmana Shazam, o que quer dizer isso? Pelo amor de Deus, lembre. A aveia que ficou estocada com trigo vai ter glúten. E a aveia que não ficou estocada com trigo é vendida em lojas para celíacos. Então tem que ter essa especialidade. Vocês sabem que empresas que produzem pão com trigo são proibidas de produzir o pão sem glúten 100 km de distância, porque ele fica em suspensão. Você imagine o seguinte, coisas que são colocadas lá no Cabo Canaveral, lá na NASA, podem chegar aqui pelo vento. Então, nós estamos no mesmo planeta, não importa a distância que a gente está vivendo. Então, a síndrome de cólon irritável, doença de Crohn, inflamação intestinal, diverticulite, mau humor, queda de cabelo, dor de cabeça, irritabilidade, isso tudo é proveniente do intestino constipado, onde a microbiota intestinal está em desequilíbrio pela falta de alimentos saudáveis, pelo uso do trigo, que é uma cola, glúten, do grego quer dizer cola. Portanto, o glúten é aquela colinha que a gente fazia de farinha quando éramos pequenas, né? A tapioca é a mesma coisa, tá? Vocês me perguntam, ai, Ana, a tapioca, eu posso usar a tapioca? Não pode, porque ela é cola do mesmo jeito. Então, nós precisamos lembrar que em caso de intolerância, nós temos que evitar os alimentos que nós somos intolerantes.
Em caso de irritabilidade, nós temos que pensar que o nosso intestino está enfesado, em fezes. Então, não fume e evite bebidas alcoólicas até curar sua microbiota intestinal ou a sua desbiose intestinal. E o uso dos probióticos. Para ser considerado probióticos, existe uma legislação, mas basicamente nós temos que ter os lactobacilos raminosos, os lactobacilos acidófilos, os bifidobacterium bifidum e os bifidobacterium longum. E o melhor aproveitamento dos probióticos é recomendado o uso então dos alimentos fermentados, como novamente a kombucha, o kefir e o chucrute. Eu acho horrível. O iogurte não tem essa quantidade de lactobacilos. Não tem. E você tem que evitar a qualquer custo a tapioca, a gente esqueceu. Desculpe. A palavra de hoje é sou grato. Ou sou grata. Então, nossa ideia hoje era trazer um cuidado da sua saúde através de um olhar para o seu intestino. Lembrando que esse desafio dos 21 dias, ele tem essa intenção de trazer aulas de cunho informativo e que você tem que olhar para poder fazer o seu tratamento. Então a gente falou hoje microbiota, desbiose intestinal, lactobacilos e alimentos fermentados. Além disso, a kombucha, que eu já fiz um brinde com vocês, revisamos o café da manhã, colocamos o elixir da longevidade como tomar e vamos ver quais são as suas dúvidas que você vai ter a partir do final do vídeo daqui a pouco. Um beijo para vocês, na luz dos mestres, na minha rua Nikyo. Namastê.